É um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo desfrutar da minha experiência. Eu me chamo Henrique, sou atualmente professor de Educação Física e gostaria de relatar algo que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, medianos 2007. Era uma data próximo ao Dia das Crianças, onde na época o meu tio, ele estava passando por uma enfermidade muito grave no pulmão, devido ao tabaco, né? Devido ao cigarro. E a gente morava com os meus avós, eu e meus irmãos. E nós revezávamos para poder dormir com a minha avó naquela noite, pois o meu tio tinha ido fazer uma cirurgia de emergência para retirar um tumor do pulmão. E naquele dia a gente estava bem chateado, bem triste. E a minha avó, ela era de uma igreja, né? De uma igreja e uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que cultivava muito a religião, acreditava muito, uma pessoa muito sábia. E naquele dia eu fui denominado para poder dormir com ela na residência, para poder fazer companhia a ela. Tava uma noite muito fria, uma noite bem chuvosa, e eu dormia num quarto próximo à garagem da casa. Era uma casa muito antiga, no estado de São Paulo, capital mesmo, no bairro da Freguesia do Ó. E aquele dia o SBT passava um programa que chamava Cine Belas Artes, onde passava alguns filmes bem tarde da noite, entre 11 horas, meia-noite. E naquele dia tava passando O Exorcista. E durante uma das cenas do filme eu tava assistindo e me deparei com uma cena muito forte. E ao assistir eu senti que as luzes da sala começou a tentar se apagar, começou a querer falhar. E eu comecei a sentir um calafrio muito forte, comecei a me sentir um pouco de medo, né? Era moleque, adolescente. Eu fui dormir. Essa que eu fui dormir, as luzes do quarto começaram a querer apagar, da sala, tudo. E eu fiquei um pouco desesperado, um pouco meio nervoso, um pouco tenso. E desliguei a televisão e fui deitar. Nessa que eu fui deitar, eu acabei pegando no sono, tava bem frio assim, chovendo já tinha iniciado a chuva. E peguei no sono, né? Fiquei com aquela imagem do filme na cabeça, tudo. E assim que eu peguei no sono, eu senti algo batendo na janela. Um barulho forte na janela, né? E chamando eu pelo nome. Henrique, Henrique. E quando eu acordei meio que assustado na noite, abri o olho e não imaginava quem pudesse ser aquela hora da noite, pois eu estava só com minha avó. E respondi: quem é? Henrique, abre a porta da sala pra mim. É seu pai. E eu na mesma hora levantei, né? Meio que tropeçando assim, devido ao sono. Fui abrir a porta da sala, meu pai rapidamente entrou, né, perguntando pra mim assim, desse jeito: Henrique, onde que sua avó coloca as roupas do seu tio? E não imaginava, né, o que viria a ter acontecido com ele, pois ele tinha ido ao hospital fazer uma cirurgia, né, do câncer. E eu falei: pai, fica lá no quarto da avó. E aí ele foi até o quarto da minha avó, em questão de alguns minutos ele retornou, passou por mim e saiu. E eu tava de cabeça baixa, tentando recuperar, né? Você acorda naquele sono. Pois a minha avó veio atrás, veio bravo e falando: Henrique, Henrique, quem que é essa mulher que tá atrás do seu pai? E eu falei: não, vó, não tem ninguém aqui, meu pai entrou sozinho, não tô entendendo o que a senhora tá vendo. Não, você pode ir atrás, que tem seu pai entrou com uma mulher no meu quarto, a mulher toda de preto, toda alta. Ela usava um véu no rosto e estava chorando, uma mulher bem alta mesmo. E ela entrou junto com o seu pai aqui no meu quarto e eu vi os dois. E aí eu: não, vó, meu pai entrou sozinho. Não, vai lá fora ver quem é essa mulher. Quando eu saí, dei de frente com a minha prima era loira. E eu perguntei: Gláucia, por acaso você entrou com meu pai lá dentro de casa e o que tá acontecendo? E aí a minha prima respondeu: o tio faleceu, né? A gente veio aqui pegar as roupas dele para já preparar o funeral, toda a situação aí, né, do enterro geral. E não, eu não entrei. O seu pai entrou sozinho. E na hora eu fiquei branco, fiquei, né, assustado com a situação, pois creio que minha avó, né, por ter sido uma pessoa que via muitas coisas, né, acabou tendo em vista aí, ter visto algo fantasmagórico aí que acompanhou meu pai aí na hora de estar buscando, né, recolhendo os pertences do meu tio. Esse é meu relato, né, de 18 de agosto de 2007, sobre um ocorrido aí do falecimento do meu tio. Muito triste, porém algo que marcou muito minha vida. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. E é um prazer imenso estar compartilhando com vocês. E aí, Roberta? Acho que o filme foi só foi só a cereja do bolo, né? Talvez só para
talvez aguçar um pouco mais a sensibilidade do Henrique, talvez ele perceber melhor as coisas, ouvir mais, né? É tipo aquilo que a gente fala às vezes, né? A gente senta numa rodinha para falar de casos sobrenaturais e a gente começa a ouvir coisas, né? Parece que a gente chama. E não que o que tem acontecido com o Henrique foi isso, mas talvez o filme é só um Detalhe. coadjuvante, né? É. Mas você vê que parece que sempre nesses ritos de passagem tem alguém, né, que parece que liga os dois mundos. Sempre existe uma figura que liga, né, que faz Ponte, esse né? ritual de passagem, né? E que nem todo mundo vê, mas que existe, né? É, nem na hora da morte a gente tá sozinho. E acho que essa talvez seja a mensagem mais importante daqui, né? É que mesmo nos momentos difíceis a gente busca significados, né? Para não se sentir sozinho diante de alguma coisa, diante do que é inevitável. E nesse caso foi essa mulher de preto. Então, a gente está sempre buscando o significado de alguma coisa. E é curioso. Bom, duas questões aqui, né? A primeira é o SBT aparecendo aí de novo, Né? né? E Cine Belas Artes. Sim, Belas Artes. Era só filmes. Cults, né? Assim, né? Mas... Isso. E tem uma questão, né? Realmente o filme aqui, ele traz um cenário meio macabro, porque como é chuva, né? Também é um ótimo cenário para um fator de terror na vida ou numa própria história de cinema. E uma figura que pode ser realmente uma mulher alta de preto, que a visão popular da morte não é muito diferente disso, né? Para algumas pessoas, a morte é uma figura alta, vestida de preto, com um capuz, que aqui veio como um véu. Faltou aquela visão mais comum de se ter uma foice na mão, né? Mas, de qualquer forma, tem uma similaridade. E um outro ponto que vem nesse aspecto é a questão da mediunidade da avó, que foi ela que sacou, que sentiu que havia mais alguém com o pai quando ele chegou. E talvez, então, ele estava sensibilizado, talvez pelo filme, quando viu aquela cena que ele relata, até queria tentar saber que cena foi essa, porque para mim é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti até hoje. E talvez sensibilizado ali com a avó perto, todo esse clima, ele já sabendo que a avó tinha essa espiritualidade, e a gente sente no ar, né? Com maior ou menor intensidade, ele já sabia que o tio vinha com um quadro de doença e tudo mais, então você vira um catalisador independente aí mediunidade, mas você sente as coisas ao redor. E, infelizmente, veio a notícia triste de que ele havia perdido esse tio. E o pai veio para buscar as roupas desse homem para fazer com que ele pudesse ser enterrado e tudo mais, né? Então veio como, mais uma vez, uma figura que veio não trazer as boas novas, né? É uma figura macabra que veio anunciar a morte, né? Ou a própria morte veio anunciá-la, né? Eu acho que ela vem fazer. É um rito mesmo, né? Ela vem para fazer essa passagem, né? Tipo, pegar. Como se fosse aquela barca, né? Você Isso. pega de um lado da margem e vai levar ao outro, né? Eu acho que. É por isso que eu fiquei pensando, né? Por isso que eu ouvi que a morte, ela não, parece que ela não deixa ninguém sozinho, né? Nem na morte a gente tá sozinho.
E a gente sempre vai buscando um significado para tudo, né? Para qualquer coisa, porque a gente quer se apegar a algo. Pelo menos eu estou vendo assim, né? E eu estou vendo como sendo ressignificando ou significando, ou já sabiam, dele não estar sozinho, ó, já está acontecendo esse ritual de acompanhamento dele de um lado para o outro. E é engraçado ele falar isso do pai dele chegando, porque eu passei pela mesma situação também, né? E começa a ficar chato, porque parece que eu falo, porra, mas toda história tem algum pedaço da tua história. Desculpa, gente. Mas Nada é é por fato, acaso. né? Mas quando a minha irmã faleceu, e acho que eu já contei isso talvez pro Luciano em algum outro momento, eu não sabia, né? Eu tinha 10 anos e eu estava com a minha outra irmã, que tinha 14, e a gente estava de pijama, só as duas em casa, né? E esperando notícias, porque minha irmã estava internada. E aí minha mãe tinha ido visitá-la, ela e meu pai, e não tinha chegado ainda. Aí meu pai vem com o patrão dele, que era um judeu, o seu Marcel. Já contei isso. Eu já contei porque agora eu lembrei do detalhe das botas, né, do Uhum. rastro de sujeira aqui, de terra que Uhum. tinha no sapato. Mas meu pai chegou e perguntou onde está o vestido o vestido da Zana. A gente chamava ela de Zana, né? Chamava de Tata. Ele falava assim: cadê o vestido da Zana? Eu falava qual? Ele falava assim: o vestido de primeira comunhão. E aí eu ia até o quarto com meu pai e ajudava ele a separar o vestido, o sapato, enfim, todas as roupas que seriam usadas nela. Aí eu perguntei, eu falei, ela vai ter alta, pai? Né? Eu falei, ela vai sair do hospital? Ele falou assim, olhou pra minha cara assim, tipo, né? Falou, vai, Né? né? Não deixou de ter, né? Mas por outras questões. Não, É, ele não mentiu. é. Então, isso que você está falando me faz fazer uma outra conexão também, né? Se a gente pensar que é um relato antigo, né? Ele conta aqui que foi em 2007, 18 de agosto de 2007. Ele me parecendo assim uma pessoa jovem, então ali ele talvez na adolescência, quando isso aconteceu, e a nossa mente ela acaba funcionando no aspecto de encontrar em situações como essa, de encontrar a melhor maneira de montar esse quebra-cabeça de algo tão triste que ocorreu, né? Então, essas conexões que ele fez ali da chuva, das luzes apagando, ele também relata da religiosidade da avó, da morte do tio, daí a avó vê essa figura e pede para ele ir ver lá fora quem era ela. Talvez a avó ali também nessa questão de pedir para ele saber quem que era, já sabendo o que era e com muito medo, porque para algumas religiões que não aceitam a vida após a morte, espíritos e fazem algumas divisões bastante terríveis, né? Ou é anjo, ou é demônio, ou é Deus, ou é diabo, não sendo algo de asas brancas e uma auréola na cabeça, é logo uma coisa do mal, e ela tenha ficado com medo por não entender na religião dela quem era aquela figura, e aí pede por medo para o neto ir atrás. Daí ele encontra a prima no caminho, né, até podendo achar que seria ela, e na verdade ninguém chegou com o pai além da própria vinda do pai buscar as roupas do tio. Então, o que eu estou trazendo é o seguinte, né? Nossa mente tenta organizar da melhor forma aquelas coisas que às vezes a gente não consegue compreender, que é muito na linha do que às vezes eu comento, de quando algo extraordinário acontece nesse mundo, nessas conexões espirituais, parece que existem lapsos de tempo, lapsos de memória, e Sim. nessas organizações, tentativas da mente da gente em recolher esses caquinhos e montar esse quebra-cabeça, algumas coisas se perdem
E a natureza da lógica da mente nossa como ser humano tentou fazer esse contexto funcionar. Eu tenho memórias, e eu acho que a gente vem dizendo há algum tempo que a gente deve fazer um episódio sobre os nossos próprios relatos, né? Sim. Que eu também tenho uma lembrança que mais para frente eu conto em detalhes, mas às vezes ela se mistura com lembranças que não são minhas, mas da minha mãe relatando o que aconteceu. Então parece que minha memória vai até onde uma situação determinada ocorre comigo, que é eu numa sala dia a final de tarde chegando, a noite chegando, a final de tarde terminando, a noite chegando, a luz do sol, né, se pôs, só ficou a luz da TV ligada, eu na sala, minha mãe na cozinha fechada fazendo acho que o jantar, eu muito pequeno, talvez 5 anos ou nem isso, temente ao escuro, me pego olhando da direção do sofá que eu estava para dentro do quarto da minha mãe, que ficava de frente, e minha visão começa a fazer um zoom naquele escuro, como se eu estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão. Só que eu falava para mim naquele momento, eu não tenho medo de escuro, eu não tenho medo de escuro. E até aí, a minha memória real, entre aspas, não estou dizendo que não foi realidade, some. Aí é que entra a confusão, porque minha mãe, talvez depois de um tempo, sai da cozinha, entra na sala, me vê sentado no escuro e eu viro para ela com uma outra voz, uma voz de adulto, e me refiro a perguntar a ela onde estão os meus bois e as minhas vacas. É, Que doideira, né? é. E minha mãe, eu tô lembrando disso por conta, acho que até do próprio receio da avó dele ali, né, que pede para ele ir atrás. Minha mãe simplesmente volta para a cozinha Que mané boi, que mané vaca, moleque. e deve ter esperado passar. E como essa história veio se repetindo ao longo dos anos, aí eu faço uma conexão com uma memória, e eu, sinceramente, pelo aquilo que eu acredito, eu espero que seja uma memória real minha e não nessa conexão aí de caquinhos dela. Recordo e aí ter me visto como, para quem conhece o jogo The Sims, assim, aquela visão de cima, eu sentado no sofá e minha mãe saindo da cozinha, interagindo comigo, eu não ouço, só vejo, uma visão bem de cima mesmo. E eu olho para o meu lado, havia uma figura de branco, meu lado direito. Novamente com essa visão de cima. Então, eu estou contando um pouco do relato, que pode vir a ser um relato meu daqui para frente, vou tentar gravar aí com a Roberta, mas minha memória nesse momento ela se mistura com o que foi contado pela minha mãe sobre o que aconteceu, com o que eu sei que realmente aconteceu, até esse zoom meu de entrar com a visão no escuro, e aí soma essa terceira parte, que é eu vendo a cena de cima dessa sala, com a luz da TV meio azulada, ligada, só essa luz existindo, e minha mãe saindo da cozinha e me vendo sentado no sofá. Para a nossa religião, da religião da minha família, isso tem uma perspectiva, não vou entrar nesses detalhes, mas é só para trazer esse relato aqui, realmente, das conexões que às vezes a mente da gente tenta explicar aquilo que aconteceu, porque ela vai até um ponto onde a outra pessoa conta o que aconteceu com você. E aí, A gente procura os símbolos, né? A gente procura significado no que a gente está passando, pelo que a gente está passando. Exatamente, você usou um bom termo, significar. Mas, enfim, sem dúvida nenhuma, eu acho que já seria um excelente relato se não passasse pelo filme Exorcista, não tivesse chuva nem luzes apagando, né? É. Mas teve uma excelente composição aqui
realmente a morte, às vezes, para quem consegue perceber, sente que alguma coisa está errada. Eu acho que muita gente já teve aí algum exemplo, eu tenho outros relatos para contar onde essas características de morte na família ocorreram e houve um sinal de que ela ocorreu. É isso. E é isso, né? E teremos em breve, aguardem mais pessoas, mais ouvintes dos seus Oucas, trazendo não só relatos, mas comentando os seus relatos também, não é isso, Roberta? Isso, acho que a partir de outubro a gente já consegue trazer as nossas entrevistas. Vai ser bem legal. Vai ser legal e não deixa de ser uma comemoração um tanto quanto tardia, porque neste mês de setembro, nós, do Defining Ghosts, que é o Definindo Fantasmas lá no YouTube, comemoramos nosso primeiro ano de existência enquanto canal do YouTube. Exato. Então é parte das comemorações, porque para aqueles que não nos acompanham lá, aconselho que acompanhem um pouco da nossa história, do como o canal surgiu, tem relação direta com os Oucas, por eu sempre ter sido um dos ouvintes assíduos dos conteúdos que ele sempre criou. Então, ele faz parte disso, essa participação aqui como Crônicas do Além faz parte disso, então estamos em dias de celebrações aqui. E Roberta, como uma pessoa que não chega no início do canal, mas é que firme e forte me aguenta até aqui, enquanto eu estiver pagando certinho e tendo a carteira assinada, até mantendo. Podia, né? Podia. Pô, você já tem parte do faturamento do canal, Roberta. É verdade. É verdade. Isso eu não posso negar. Né? Tenho. Ai, Que é zero, né? Mas estamos aí. boa, boa. Então tá certo. Roberta, obrigado. Todos obrigado. Combinem de nos seguir no Defining Ghosts, Definindo Fantasmas. E até a próxima. Obrigada, Luciano. Obrigada a todo mundo. Até quinta. Tchau.